Olá, 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 a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um Lâmpada para os Meus Pés. Meu nome é Fred Lopes e eu te convido a embarcar junto comigo nesse projeto maravilhoso que tem nos levado a navegar na Santa Escritura, que é a Palavra de Deus. Afinal de contas, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, sinta-se à vontade, essa é a nossa casa, sem títulos, sem rótulos, sem placas, somente a boa e simples leitura da Bíblia. Então, tome a sua espada e vamos que vamos! Bom, pessoal, vamos lá então. Antes de entrarmos de fato no momento da leitura, alguns recados são com certeza indispensáveis. Primeiro, nós sempre utilizamos o YouTube como plataforma principal e vamos continuar a utilizá-lo. E nós sempre utilizamos as nossas outras plataformas para divulgação do Lâmpada para os Meus Pés. Portanto, é possível ter acesso à leitura além do YouTube através do Facebook, Instagram e WhatsApp, nos links que são disponibilizados aí. Lembrando que se você deseja receber os episódios diariamente, como alguns já recebem, basta enviar o seu número, que possua, lógico, WhatsApp, em alguns dos comentários de qualquer uma dessas plataformas digitais das quais eu citei. Número 2, nós temos uma ótima notícia. Para quem é fã aí dos podcasts, estamos gravando agora, como vocês podem já perceber, uma nova roupagem, algo proposto justamente para podcast. E agora disponibilizamos o Lâmpada para os Meus Pés via Anchor e Spotify, que são plataformas de podcast. E provavelmente alguns já devem estar, inclusive, acompanhando este episódio já nestas plataformas. O link já está disponível aí nos comentários dos episódios. Lembrando também que está sempre disponível o link do plano de leitura para você poder ir marcando conforme acompanha, aí no final dos comentários de cada episódio. Terceiro e último aviso, e o mais importante disso tudo com certeza, é a sua participação e interação. Seja qual for a plataforma digital que você utiliza para acompanhar, não deixe de interagir, meu irmão, de comentar, de perguntar, nem que seja para dar um glória a Deus ou um amém. Seja no YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, nas plataformas aí de podcast, o Anchor ou do Spotify. Não deixe de nos seguir, de curtir e principalmente de compartilhar, pois compartilhar esse material com certeza é uma forma de divulgação do Reino de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo, pois se trata simplesmente da palavra do próprio Deus, pois nosso papel aqui não é convencer ninguém, sim apresentar aquele que convence, amém? Então vamos orar ao Senhor. Amém, Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por mais um dia de lâmpada para os meus pés. Obrigado pela vida do meu irmão e minha irmã, Pai amado, que estão me acompanhando já faz algum tempo, outros que vêm acompanhando mais na frente, os irmãos que estão chegando hoje, os que haverão de ser acrescidos. Peço ao Senhor que abençoe a vida, Pai, dos meus amados irmãos, Pai, que estão comigo nessa jornada. Estamos buscando pelo conhecimento, buscando pela Tua palavra, buscando ser melhores cristãos, buscando ser mais imitadores de Ti, buscando errar menos, buscando estar mais próximo do Senhor e do Teu reino, Pai. Traz transformação à nossa vida, moda, Pai amado, o nosso jeito de ser conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por mais um dia de leitura e pedimos que o Senhor nos oriente na nossa leitura, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor realmente esteja conosco. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém e amém. Amém, meus amados, então vamos lá para mais um dia de leitura. Vamos iniciar pelo livro de Levítico, mas vamos ler Levítico e Lucas, como sempre,
desses dias, né? Não como sempre. Hoje Levítico 26 e 27, Lucas 18. Então esteja com a sua Bíblia preparada aí. Hoje, dia 3 de março do ano de 2021, Levítico 26, verso 1. Tá caindo uma chuvinha boa por aqui, não sei se vai dar para vocês ouvirem o barulho, eu acho que não, mas vamos lá. Glória a Deus. Levítico 26, verso 1, vamos que vamos. Não façam ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura, nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinarem diante dela, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa. Ó, falou de chuvas, está caindo uma chuva por aqui. Então eu lhes darei as chuvas na época certa. A terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vindima das uvas, e a vindima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão o seu pão à vontade e abrirão em segurança na sua terra. Estabelecerei paz na terra. Vocês se deitarão, e não haverá quem os atemorize. Afastarei da terra os animais nocivos, e pela terra de vocês não passará a espada. Vocês perseguirão os seus inimigos, e eles cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Olharei para vocês, e os farei fecundos, e os multiplicarei, e confirmarei a minha aliança com vocês. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior, e para dar lugar à nova colheita jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Verso 10, não sei se eu li, vamos ler novamente. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior. Acabamos de ler. E para dar lugar à nova colheita, jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Verso 11. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. Mas se não me ouvirem e não cumprirem todos estes mandamentos, se sujeitarem aos meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, então eu lhes farei isto: trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre, que fazem desaparecer o brilho dos olhos e definhar a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita. Voltarei o meu rosto contra vocês e serão derrotados pelos seus inimigos. Aqueles que os odeiam dominarão sobre vocês e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se ainda assim não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho da força de vocês e farei com que os céus sejam como ferro e a terra de vocês seja como bronze. Vocês gastarão as suas forças em vão, a terra não dará sua colheita e as árvores da terra não darão seu fruto. E se andarem em oposição a mim e não quiserem me ouvir, trarei sobre vocês pragas 7 vezes piores segundo os seus pecados. Porque enviarei para o meio de vocês animais selvagens que os deixarão sem filhos, acabarão com o seu gado e os reduzirão a poucos, e as suas estradas ficarão desertas. 23. Se ainda com isto vocês não se corrigirem e não voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, eu também serei contrário a vocês e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Trarei sobre vocês a espada vingadora da minha aliança. Então, quando vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei a peste para o meio de vocês e vocês serão entregues nas mãos do inimigo. Quando eu lhes tirar o sustento do pão, 10 mulheres poderão assar o pão de vocês com um único fônio e o repartirão por peso. Vocês comerão, mas não conseguirão ficar satisfeitos. Se ainda com isso não me ouvirem e andarem em oposição a mim, eu também com furor serei contrário a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Terão de comer a carne dos seus próprios filhos e filhas. Destruirei os seus lugares altos. Derrubarei os altares onde queimam incenso e amontoarei os teus cadáveres sobre o cadáver dos deuses que vocês adoram. A minha alma se aborrecerá com vocês. 31. Reduzirei as cidades de vocês a deserto. Destruirei os santuários onde vocês adorem. Não aspirarei o aroma agradável dos teus sacrifícios. Assolarei a terra e os inimigos de vocês que nela vierem morar ficarão espantados. Espalharei vocês entre as nações, irei atrás de vocês com a espada na mão.
A terra de vocês será assolada e as cidades ficarão em ruína. Meus amados, lendo, a gente realmente conhece a verdade das verdades. Na verdade, essas coisas aconteceram a Israel futuramente. Em 1948 é que Israel foi conhecida novamente como nação, e até hoje muitos israelenses que foram espalhados, muitos judeus que foram espalhados pelo mundo, né, por mais de anos e anos, de centenas de anos, agora que estão voltando para sua casa. Não os judeus originais, mas a descendência desses judeus, né? Verso 34. Então a terra celebrará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. E vocês estarão na terra dos seus inimigos. Nesse tempo a terra descansará e observará os seus sábados. Durante todos os dias da assolação a terra descansará, porque não descansou nos sábados de vocês, quando vocês moravam nela. Aqueles de vocês que sobreviverem, eu lhes meterei no coração uma ansiedade tal nas terras dos teus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge de espada e cairão sem ninguém os perseguir. Vamos para o verso 37, lembrando antes aí a própria história de Daniel, de alguns outros homens de Deus estavam já fora da sua terra, por exemplo na Babilônia e em outras nações mais. Eles foram espalhados por todas as nações da terra. Recentemente nós tivemos em 1938 até 45, né, a Segunda Guerra, onde a Alemanha, junto de Hitler, devastou mais uma vez os vários judeus que tinham na Alemanha, em vários outros lugares, uma perseguição terrível a esse povo que, junto de nós, ainda assim é o povo de Deus. E nós temos a obrigação de orar por eles e os abençoar, e pedir a Deus a misericórdia, a bênção sobre Israel. Verso 36, nós acabamos de ler, vamos 37. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Vocês não conseguirão se levantar diante dos seus inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos teus inimigos os consumirá. Aqueles de vocês que sobreviverem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos inimigos de vocês, e pela iniquidade de seus pais, com eles serão consumidos. Mas se eles confessarem a sua iniquidade, e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e assentarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Verso 43. Mas a terra, na sua assolação, deixará por eles. Folgará nos seus sábados, e eles aceitarão o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e se aborreceram com os meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei com eles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que o Senhor estabeleceu entre si e os filhos de Israel, por meio de Moisés, no Monte Sinai. Amém, meus amados? Finalizamos aqui a leitura do capítulo 26 e vamos lá agora para o capítulo 27 de Levítico. Amém? Lembrando que o Senhor é Deus misericordioso, e sempre que há um coração contrito, aquebrantado e arrependido, o Espírito Santo de Deus entra, convencendo essa alma do pecado e o convertendo a Cristo, seja judeu, seja gentio, seja grego. Levítico 27, verso 1, vamos que vamos. O Senhor disse ainda a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém fizer um voto especial ao Senhor com respeito às pessoas, o resgate será feito conforme a seguinte avaliação. Se o objetivo da avaliação for um homem da idade de 20 anos até a de 60, a avaliação será de 600 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário. Porém, se for mulher, a avaliação será de 360 gramas. Se a idade for de 5 anos até 20, a avaliação do homem será de 240 gramas e da mulher será de 120 gramas. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a avaliação do homem será de 60 gramas de prata e a avaliação pela mulher será de 36 gramas de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a avaliação será de 180 gramas, se mulher, 120 gramas. Mas se for pobre e não puder pagar o previsto, então se apresentará ao sacerdote para que este faça a avaliação. O sacerdote avaliará segundo o que permitem as posses de cada
de quem fez o voto. Se o que foi prometido for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo que desse animal se der ao Senhor será santo. Não se poderá substituir ou trocar o animal por um ruim ou um ruim por um bom. Porém, se de algum modo se trocar o animal por animal, tanto um como o outro serão santos. Se for animal impuro dos que não podem ser oferecidos ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mal, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de algum modo resgatar, então acrescentará a quinta parte ao que foi avaliado. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote avaliar, assim será. Mas se a pessoa que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à avaliação feita, e a casa ficará com a pessoa. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo de sua herança, então a avaliação será segundo a semente necessária para o semear. 100 quilos de cevada será avaliado por 600 gramas de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, a avaliação será pelo valor integral. Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote calculará o valor segundo os anos restantes até o ano do jubileu, de modo que o preço será menor. Se aquele que dedicou o campo de algum modo quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à avaliação feita, e o campo ficará com ele. Se não quiser resgatar o campo, ou se o vender outro homem, nunca mais poderá ser resgatado. Porém, havendo o campo saído livre do ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote calculará o valor da avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia pagará o valor da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, aquele de quem era a posse do campo por herança. Toda a avaliação se fará segundo o peso padrão do santuário. O peso padrão será de 12 gramas. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao seu senhor, ninguém o dedicará. Seja boi ou gado miúdo, é do senhor. Mas se for de um animal impuro, poderá ser resgatado, segundo a avaliação, com um acréscimo de 1/5 parte do valor. Se não for resgatado, poderá ser vendido segundo a avaliação. No entanto, nada do que alguém consagrar por completo ao Senhor, de tudo que tem, seja homem, animal, ou o campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for consagrado por completo ao Senhor poderá ser resgatado, terá de ser morto. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos do Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará isso à quinta parte. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem poderá ser trocado. Mas, se de algum modo trocar, tanto um quanto o outro serão santos, não poderão ser resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Amém, Deus. Aleluia. Finalizamos aqui, meus amados, a leitura do Novo Testamento, o livro de Levítico. E agora vamos lá para o Novo Testamento. E hoje, dia 13 de março do ano de 2021, estamos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Dr. Lucas, Dr. Amado, no capítulo 18, verso 1. Abra sua espada, então, lá no Novo Testamento. Lucas, capítulo 18, verso 1. Vamos que vamos. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele chamam dia e noite, embora pareçam demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Meus amados, muito importante essa parábola. Os dias estão ficando maus. As pessoas têm se esfriado no amor para
com o próximo, no amor para com Deus, e entrado em apostasia, se afastado do Senhor, dos seus mandamentos e das suas ordenanças. Olha só a comparação que o Senhor Jesus faz, esse juiz, que Deus não tarda, mas vem na hora certa. Porém, será que quando Jesus Cristo vier nas nuvens, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Verso 9. Jesus também contou esta parábola para que alguns que confiavam em si mesmos, ou seja, na sua própria força, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Aí no verso 10. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Fazia uma oração para si próprio. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano que estava perto dele. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Olha só, meu mano. Olha só como nós podemos aprender com o que Cristo está nos ensinando, né? O orgulho realmente arrebenta conosco. É necessário arrependimento. É necessário esvaziamento, aquebrantamento. O Senhor gosta do coração contrito, de simplicidade, de humildade. Reconhecer que nada somos e que necessitamos de Deus. Ou seja, nós necessitamos de Deus em tudo nessa vida. Verso 14: digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Verso 15: traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos, ao verem isso, o repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Meu amado, essa parte é extremamente importante. Paramos aqui no versículo 17, porque eu estava meditando sobre isso esses dias. E conversando com a minha sobrinha, ela me fazendo perguntas sobre Gênesis, acabei me voltando para Gênesis e para Adão. Eu lembrei da seguinte questão: Adão e Eva, eles estavam em seu sentido natural, original, pendendo para a santidade, ainda não tinham pecado. E eles eram totalmente inocentes até que comeram a fruta, desobedeceram ao Senhor. Então conheceram bem e o mal, taparam a sua inocência, né? Deus está nos mostrando ali o que o pecado faz conosco. Eu lembro de certo momento da minha vida que eu perdi o temor de Deus, que eu pecava, em pecado em cima do pecado, ao ponto de quase já não ter temor de Deus, ou seja, perder totalmente a inocência. É exatamente isso que Jesus está falando. O homem que vive em iniquidade, em pecado, ele não tem de maneira nenhuma inocência, não tem o temor de Deus, mas ele vive de carne em carne, pecado em pecado, iniquidade em iniquidade, assim como estava, por exemplo, no tempo de Noé. Deus olha para os homens e não vê salvação, não vê esperança, mas ao ponto que nos convertemos dos nossos maus caminhos, que nos arrependemos, começamos a olhar para o Senhor e começamos a voltar para o seu caminho, a trilhar onde ele trilhou, e começamos a viver uma vida de santidade, de renúncia do pecado, de nos afastar do mal, porque o pecado, o salário do pecado é a morte, e nos afasta totalmente do Senhor, nos afasta de Deus. E a partir do momento que eu começo a viver em santidade, começo a me separar para Deus, o meu temor volta a mim. Eu começo a ficar temeroso em relação ao pecado, a viver distante de Deus, começo a temer ao Senhor, a respeitar o Senhor, e começo a voltar à inocência. Então entenda comigo que, logicamente, que quando o nosso Jesus Cristo vier nos buscar em glória e poder nas nuvens, é logicamente que nós vamos ter mente e corpo glorificados e renovados em Cristo. Mas esse processo se inicia agora, não vai começar lá. Esse processo já tem que iniciar na nossa vida agora. Portanto, se você tem uma vida deturpada, tipo palavrões, dessas coisas, sabe? Uma mente suja, cara, é melhor prestar atenção na vida na qual você está vivendo, e na vida na qual você está vivendo. E a primeira pergunta que se faz para qualquer pessoa, para mim ou para qualquer um: como está a sua vida de devocional com o Senhor? Você tem lido a palavra? Tem lido a palavra de Deus? Não. Você tem orado ao Senhor? Não. Jejuado, então nem vou perguntar. Então, assim, não existe relacionamento, não existe vida com Deus, ou seja, está em iniquidade. Mesmo estando
participando das coisas junto com aqueles que pertencem ao corpo. E pensa que pertence ao corpo, mas não pertence. Não tem relacionamento com Cristo, não tem relacionamento com Jesus, nem com o Pai, nem com o Espírito. E é um iníquo, vive de iniquidade em iniquidade. Então que o homem possa se examinar a si mesmo, olhar os seus maus caminhos, se arrepender, voltar atrás, então começar a seguir Jesus novamente. Nós temos que fazer isso todos os dias das nossas vidas. Todos os dias nós temos que nos renovar em Cristo, nos arrepender, nos converter, nos humilhar e obedecer. Amém? Vamos lá. Verso 18. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, homem de destaque, hein? Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isto, Jesus lhes disse: Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Uma parada aqui, meu amado. Porque repara que era um homem de destaque, um homem de riquezas, um homem de posse, de importância. Provavelmente tinha alguma fama. E ele tinha muito amor a tudo aquilo que ele tinha. E ele disse que já respeitava, no caso, a lei em tudo que ela ordenava. E Jesus claramente faz uma comparação a si mesmo. Fala, vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. Ou seja, o que Jesus fez? Deixou o seu trono junto do seu pai e a sua majestade, se fez pobre, se humilhou, né? A palavra fala que ele se esvaziou-se de si mesmo, né? Jesus se esvaziou-se de mesmo, e mesmo sendo o maior de todos, se fez o menor para estar junto conosco, que fez carne, se humilhou. Repare que ele chama para que nós sejamos como ele. E aí ele vira para o rapaz e diz: Vende tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, como eu fiz, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Verso 23. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo assim triste, disse: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Meus amados, não é impossível, mas é praticamente impossível. Eu não tenho medo de dizer isso. Tem muita gente que vai discordar, principalmente os lobos devoradores que pregam a doutrina da prosperidade, enchem seus bolsos de grana, se aproveitando daqueles que servem a Cristo, das pessoas que às vezes nem têm condições, né? E deixam as pessoas abandonadas. Esses não são seguidores de Cristo, não são pastores, né? Lógico que Cristo é o verdadeiro pastor, mas ele nomeia pessoas para o representar, para estar liderando as suas ovelhas enquanto ele não está aqui. Isso ele fez, sim, está escrito na sua palavra. Mas ele fala muito bem que esses lobos devoradores vieram para roubar, matar, destruir. Tem gente que pega esse trecho e fala: o diabo veio para matar, roubar, destruir. Logicamente que o diabo veio para isso. Mas Jesus ali está falando desses falsos mestres, falsos líderes e aproveitadores. E ele fala desses falsos mestres. Fala, são lobos devoradores. Esses vieram para matar, roubar e destruir. Mas Cristo não. Cristo é o verdadeiro pastor. Aquele que entra no lamaçal, aquele que realmente dá a vida pela ovelha. Cristo é o verdadeiro pastor que dá a vida pela ovelha. E esse verdadeiro pastor que dá a vida pela ovelha, foi ele quem disse, não sou eu que está dizendo. Eu vou repetir. Jesus, vendo-o assim triste, disse: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: O que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Ou seja, não adianta a gente colocar regras já colocadas, bem colocadas, e julgamentos pesados. Porque o julgamento final é do Senhor. O julgamento sobre todas as coisas, sobre todos os pecados. Seja da pessoa que é rica, como Jesus aqui está falando, que é impossível, mas que é muito difícil para um rico entrar no reino de Deus por questão do amor dele pelos bens materiais e por sua riqueza, ou seja, por qualquer tipo de pecado. Mesmo que aos nossos olhos pareça impossível, para Deus tudo é possível. Amém? Vamos lá. Vamos continuar. Riquíssimos, os evangelhos são riquíssimos, a Bíblia toda é riquíssima, amado. Quanto temos nos alimentado. Verso 28. Então Pedro disse: Eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor.
Jesus lhes respondeu: em verdade, lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, e ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse. Olha só, o que está ao redor, sempre tentando te impedir de alcançar a bênção, de alcançar a transformação. Não estou falando de bênção financeira não, gente, pelo amor de Deus. Né? Tudo a gente pensa que é bem financeiro. Os que estão ao redor são aqueles que te influenciam a não seguir a Jesus verdadeiramente. São aqueles que falam, que colocam as palavras verdadeiras da Bíblia como mentira, que distorcem a palavra. Ou talvez lobos devoradores que distorcem a palavra de Deus, que citam versículos isolados, trechos isolados para mudar todo o contexto. Ou então pessoas ou parentes que te jogam para baixo, falam as coisas não são assim. Enquanto Jesus fala: vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. Né? Enquanto Jesus, nas suas palavras, nos orienta e nos motiva a deixar todas as coisas. Paulo fala que considerou tudo como lixo. Né? Enquanto o Evangelho de Jesus nos ensina coisas assim de vida totalmente diferentes. O mundo vem, tenta infiltrar dentro da igreja, se infiltra dentro das pessoas, dentro dos seus parentes, e tenta te colocar para baixo para não seguir aquilo que Jesus Cristo mandou e ordenou. E por isso se torna difícil nesses tempos um arrependimento verdadeiro, e poucos realmente enxergam a verdade a respeito do Evangelho. Isso realmente é muito triste. E os que iam na frente, mais uma vez eu repito, repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhes disse: pois então, veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Aleluia, Senhor. Santo é o Senhor. Glorificado é o teu santo nome. Meu amado, quando eu falo dessa maneira a respeito da palavra, e não eu falo, né? A palavra está falando e eu estou simplesmente repetindo e produzindo para que nós todos pudéssemos ouvir. Eu sei que você está acompanhando aí na sua casa com a Bíblia aberta, então você pode ver e você mesmo provar se o que eu estou falando é mentira ou é verdade, por mais que eu estou repetindo as palavras que estão escritas na Bíblia. Eu não estou falando que Deus não nos dá bens materiais, que Deus não nos dá cura e bênçãos. A palavra fala sobre isso, senão eu vou estar sendo mentiroso. Deus sim, nos abençoa sim com bens materiais, Ele nos abençoa com curas de doenças, de enfermidades, Ele nos promete sim o livramento de pestes e doenças, nos promete várias coisas na tua palavra. Só que, lembrando que a vontade dEle tem que estar acima de tudo, e nem sempre a vontade dEle para mim ou para a sua vida é que tenhamos uma vidona boa aqui. Nós temos que entender isso. É por isso que Paulo fala que aprendeu a estar bem em todas as situações. Ou seja, ele servia a Deus em primeiro lugar. E seja qual for a situação que Deus o colocava, uma situação de bonança, de pobreza, de riqueza, ou de tristeza, na questão, não tristeza, falando errado, de enfermidade, ou questões difíceis, perseguições, quando ele estava preso, ou levando ajeitamento, seja qual for a situação, ele louvava e glorificava a Deus. É isso. Se trata disso. Deus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque quem liga para essas outras coisas, como roupa, carro, bens materiais e todas essas coisas, são os gentios. E nós não somos gentios. Somos nação santa, né? Povo escolhido, nação santa, povo eleito do Senhor. Nós temos que entender isso, temos que viver segundo os propósitos dele e não nosso. E o resto ele vai cuidar. O mais importante de tudo é pregar o Evangelho, é viver uma vida santa separada. É a sua salvação em primeiro lugar. É o seu devocional com o Senhor. É a sua vida de santidade, de renúncia, de separação do mundo.
E vivendo assim, automaticamente você vai dar testemunho de Jesus Cristo para outras pessoas e elas vão ver o seu testemunho de vida e vão querer esse Deus que você serve. Eles vão querer uma vida transformada, uma família transformada, vão querer ter uma vida diferente, vão querer ser justos, sinceros, honestos. Vão querer a vida assim, viver como você vive. Feliz, alegre, esperançoso, independente da situação. Seja boa ou seja ruim aos olhos dos homens. Mas é porque a mente está pensando em Cristo, a mente está pensando na eternidade. Então façam o que fizerem com o corpo, seja qual for a situação. A mente, ninguém pode fazer nada. Você está com a mente no Senhor Jesus Cristo. Amém? Finalizamos aqui mais um dia de leitura. Levítico e Lucas. E vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Deus. Nós louvamos e glorificamos ao Senhor e te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos hoje, Pai, de ler a Tua palavra mais uma vez. Eu te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que tem acompanhado. Peço ao Senhor, Pai amado, que o Senhor possa atingir o coração das pessoas, Pai amado. Que o lâmpada para os meus pés, Pai, possa se espalhar por mais pessoas, para que pessoas tenham a oportunidade de ouvir. E que Teu Santo Espírito Santo de Deus possa convergir os corações, Pai, ao arrependimento. Converter, Pai amado, essas vidas, Pai amado, as suas mentes, Pai amado, para a santidade, Pai amado, para que possa fazer parte da família de Deus, que possa estar em obediência ao Senhor em nome de Jesus, através da tua leitura da tua palavra, que mentes, Pai amado, possam ser libertas, mentes que estão cativas, Pai, que estão em depressão, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos libertar através da tua santa palavra, Deus. Por favor, meu Pai, nos abençoe em nome de Jesus, para que possamos, Pai, permanecer de pé. Livre meus irmãos, Pai amado, das tentações, Pai. Nos perdoa, Pai amado, pelas nossas falhas e pecados. Tem misericórdia de nós, que possamos viver em quebrantamento, Pai. Que possamos viver, Pai amado, sempre em renovo de vida. Amando ao Senhor acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Alô, meu amado irmão, minha irmã. Nós finalizamos aqui mais um dia de lâmpada para os meus pés, mais um dia de leitura bíblica, mais um dia que o Senhor esteve conosco, nos colocou de pé, esteve realmente nos abençoando nesse processo de leitura, nos direcionando em relação à Tua palavra. E o que nós podemos fazer é louvar, glorificar e adorar a esse Deus maravilhoso que tem nos sustentado. Amém, meu amado irmão? Então, finalizamos aí esse dia 3 de março do ano de 2021, nosso dia de leitura. E mais uma vez eu te peço que você participe aí das plataformas digitais, seja onde você estiver acompanhando, que curta, compartilha, siga, compartilha esse material para que outras pessoas tenham acesso a fazer a leitura junto conosco e que de alguma forma o Espírito Santo de Deus possa falar com essas pessoas que talvez estejam necessitando de uma oração, de uma palavra amiga, de ouvir a palavra. Afinal de contas, como sempre dizemos, não somos nós que convencemos. Nós somente plantamos a semente, enviamos a palavra, damos a oportunidade, e quem convence é o Espírito Santo de Deus. Eu me despeço aqui então, de mais um dia de leitura. Se Deus quiser, estaremos aqui novamente para mais um Lâmpada nos meus pés. Deus te abençoe, tchau, tchau e até a próxima.